Bom dia, meu nome é Renata e o nosso trio é composto por mim, pela Atna e pela Ivanessa. A gente ficou com o capítulo do livro que tem como título Fitoplasmas associados a síndromes do tipo amarelecimento letal das palmeiras. Bom, nosso tema ele foi bastante extenso e a gente tentou abordar os pontos mais relevantes que tinha nesse capítulo. São diversos os fitoplasmas que estão associados ao amarelecimento das palmeiras, assim como os hospedeiros. Então, o objetivo desse trabalho é conhecer esses fitoplasmas, bem como a sua distribuição geográfica, os sintomas da doença, como estão ocorrendo as formas de controle e de que maneira que isso pode impactar no nosso país. Identificação da praga. O nome da doença é Lethal Yellowing Type Syndrome ou amarelecimento letal. O nome científico do agente etiológico é Candidatus Phytoplasma palmícola. Quanto à sua posição taxonômica, tem o domínio bactéria, filo Tenericutis, classe Mollicutis, ordem Acoliplasmatalis e família Acoliplasmataceae. Essa doença também pode ser encontrada na literatura pelos sinônimos Lethal Yellowing of Palms, entre outros. O seu hospedeiro é a família Aricácea, podendo ser também algumas espécies da família Cyclantácea e Euphorbiácea, que é a família da mandioca. Mas, além dessas, também existem outras famílias que apresentam espécies que podem ser hospedeiras desses fitoplasmas. Essa praga tem ocorrência em diversas regiões, se concentrando mais na América do Norte, América Central, Caribe, África Ocidental e Pacífico. O ciclo biológico. Os fitoplasmas são bactérias obrigatórias, desprovidas de parede celular e com alto pleomorfismo. Devido ao seu tamanho reduzido, eles só podem ser visualizados por microscópio. São micro-organismos transmitidos de planta a planta por meio do canal salivar dos insetos. E no inseto vetor, eles se multiplicam no intestino, nas glândulas salivares e em outros órgãos, o que significa que eles têm a capacidade de se adaptar a diversos ambientes. Na Flórida e no Caribe, o grupo Candidatus Phytoplasma palmae é o agente etiológico do amarelecimento letal. Na África Ocidental e Moçambique, são causados pelo fitoplasma do grupo Candidatus Phytoplasma palmícola. E na Tanzânia e no Quênia, houve a ocorrência de outro grupo de fitoplasma que ainda não foi identificado. Isso significa, então, que existem diferentes fitoplasmas em diferentes partes do mundo, né? Envolvidos nesse desenvolvimento da mesma sintomatologia do amarelecimento letal, que dá no coqueiro. Essas doenças, elas são caracterizadas por uma síndrome que inicia com a queda prematura de todos os frutos, seguida de amarelecimento das folhas da parte inferior da planta e necrose da inflorescência. No estágio final dessa doença, quando resta apenas 6 a 10 folhas amarelas, ocorre com frequência a podridão do meristema apical e assim a planta morre. E quanto às estratégias reprodutivas da praga, depois da inoculação, o fitoplasma invade toda a planta durante o período de incubação, causando uma infecção sistêmica. E como a planta hospedeira do fitoplasma morre, a persistência desse micro-organismo no ambiente ocorre por meio da aquisição pelo inseto vetor, seguida da incubação no intestino desse inseto e da inoculação em outro coqueiro. Na maioria dos casos, 100% ou até quase 100% dos coqueiros infectados, eles morrem. E cerca de 40 espécies de palmeiras são suscetíveis a essa doença, incluindo as palmeiras que são economicamente importantes ou as palmeiras ornamentais, que são frequentemente plantadas. Bom dia, eu me chamo Ivanessa e irei dar continuidade ao tema Biologia da Praga. Eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de dispersão do amarelecimento letal.
Os fitoplasmas, eles são transmitidos de planta para planta por insetos que se alimentam de floemas, principalmente as cigarrinhas da família Cicadelidae. O amarelecimento letal também ele pode ser transmitido por outros insetos vetores, assim de acordo com alguns autores. Pois na Flórida, onde não foi registrada a presença, né, da cigarrinha, mesmo assim houve aparecimento da doença. E assim indicando, né, que pode ter ocorrido a transmissão por alguns outros insetos. Já em relação à transmissão da doença por semente, ainda é um questionamento assim, que existe poucos relatos, né? E mesmo os relatos que existem são muito duvidosos e também contraditórios. Em relação, alguns ensaios também foram realizados, né? Foram conduzidos em diferentes países para avaliar também essa questão. E no final desses ensaios, o resultado não foi observado que houve a transmissão a partir da semente. E esse resultado ele não foi surpreendente, pois se a gente for observar, o primeiro sintoma do amarelecimento letal é justamente a queda prematura de todos os frutos, né, da planta. E o homem ele foi um dos principais transportadores, né, da doença. Por meio das introduções, né, dos países da palmeira infectadas, proveniente justamente da Flórida, de insetos vetores, né, infecciosos, ou ainda de grama de jardim, né? Uma planta que é hospedeira de uma das etapas do ciclo, né? Desse vetores, né? Da cigarrinha, que se desenvolve nas raízes das gramas. Quanto ao amarelecimento letal das palmeiras, há poucos estudos sobre os mecanismos de sobrevivência do fitoplasma em condições adversas. E é visto que nas áreas tropicais onde ocorre a doença, a temperatura é estável, ficando entre 28 e 30 graus. E os principais hospedeiros são plantas perenes, como as palmeiras, as gramíneas, como a grama de Santo Antônio, que desempenha um papel importante, pois são muito utilizadas para compor gramadas e que servem como reservatório de insetos vetores, como a cigarrinha. Condições edafoclimáticas ideais para o desenvolvimento do principal vetor, a Plaxo crudis. Na fase larval, em raízes de gramíneas, as cigarrinhas podem sobreviver a temperaturas mais baixas. Na fase ninfas, elas preferem ambientes úmidos para sua sobrevivência. E na fase adulta, apresentam resistência a temperaturas elevadas. Essas cigarrinhas elas sobrevivem permanentemente em palmeiras em uma região onde a média das máximas pode chegar a 37 graus, assim como ocorre em Merinda, Yucatán e México. Quanto à adaptabilidade e plasticidade da doença, observa-se que varia de região para região. Por exemplo, no Caribe e na América do Norte e Central, o amarelecimento letal ele infecta principalmente as palmeiras em uma única planta, da família Cyclatácea. Já na África Ocidental e em Moçambique, infecta unicamente o coqueiro. Enquanto as plantas dicotiledôneas, ainda não há confirmações se elas podem ou não ser hospedeiras desses fitoplasma. Na maioria do amarelecimento letais das palmeiras, o primeiro sintoma é a queda de todos os frutos, tanto os maduros quanto os inaturos, e apenas em alguns casos, alguns frutos ainda podem permanecer na planta, quando os sintomas de amarelecimento já apareceram. Depois da queda dos frutos, as folhas mais velhas, elas mostram os primeiros sintomas de amarelecimento, que se inicia na ponta dos folíolos e na extremidade da folha e progride em direção ao estipe. Nesse momento, já se pode visualizar o escurecimento e a necrose das raquilas. O amarelecimento da folha atinge progressivamente as folhas mais jovens e as folhas mais velhas, que foram as primeiras a ficar amareladas, secam e ficam penduradas até cair. Com o passar do tempo, sobra apenas 5 ou 6 folhas, que são chamados de tufo. E com o avanço da podridão,
o tufo cai e a planta é considerada morta. É importante ressaltar também que a murcha de fitomonas, elas apresentam os mesmos tipos de sintomas, né, do amarelecimento letal, e sendo assim necessária uma análise mais profunda para diferenciá-las. Falando um pouquinho aqui sobre os controles utilizados, a tetraciclina, ela é um antibiótico utilizado num método de controle chamado endoterapia. Alguns autores, eles até já estudaram sobre essa endoterapia em coqueiros e o que eles puderam perceber é que esse método ele pode ser eficaz se for aplicado no estágio inicial da doença, ou seja, antes de aparecer o sintoma de amarelecimento nas folhas. E isso vai proporcionar também que as plantas sejam recuperadas. Só que não é tão fácil assim, porque acaba tornando um procedimento muito caro para o produtor. E além disso, a literatura indica também que para esse procedimento ser eficaz contra o amarelecimento letal, ele teria que ser aplicado por pelo menos 4 vezes por ano. E isso seria uma desvantagem, porque esse processo de endoterapia ele é feito através de umas perfurações no tronco, e essas perfurações acabariam deixando o tronco exposto, podendo provocar outras doenças ou outras infecções que poderiam enfraquecer mais ainda o estipe e expor ele a algum risco de queda pelas ações do vento, simplesmente. Alguns tratamentos combinados, né, de endoterapia e o uso de inseticidas são feitos lá na Flórida, porque lá eles precisam manter as palmeiras bonitas para o turismo, já que esse é o foco. Só que quando a gente fala dos países mais pobres, esse tratamento combinado ele já não seria viável, porque nesse tipo de região, o foco das palmeiras não é o turismo, e sim a subsistência, a alimentação das pessoas, dos animais, enfim. E esse tipo de tratamento, ele não seria indicado justamente pelo alto custo e também pelo risco de contaminação aos seres vivos que ele apresenta. O que a gente percebe sobre o controle químico é que ele pode retardar o processo, mas ele não barra o processo da doença. Ou seja, ele pode dar à planta mais alguns anos de vida, mas mesmo assim essa doença vai levar as palmeiras à morte. Já o controle biológico, ele foi testado por alguns pesquisadores. Eles usaram alguns inimigos naturais, mas infelizmente não teve nenhuma diferença no processo. O amarelecimento letal continuou progredindo e causando grandes danos. E, por fim, o que a gente pode perceber é que, para realizar o controle dessa doença, ainda é algo muito complexo e muito difícil de fazer, porque nem mesmo na literatura tem ainda alguma metodologia que tenha sido comprovada como eficaz para barrar o processo dessa doença. Aí a gente chega no melhoramento genético, que depois de muitas pesquisas, é, a galera encontrou que algumas variedades do coqueiro anão poderia ser um pouco mais resistente do que as espécies gigantes, como por exemplo o coqueiro gigante da Malásia, que era muito susceptível a essa doença. O coqueiro anão, ele não serve para o turismo e ele tem uma baixa produtividade. Então, eles pegaram um coqueiro anão do tipo anão amarelo da Malásia e criaram um híbrido chamado Maipan, que é o anão amarelo da Malásia com um gigante do Panamá, que era um dos coqueiros gigantes que eram menos susceptível. Só que, mesmo assim, infelizmente, não teve nenhum sucesso. Foi observado praticamente 100% de mortalidade. E eles tiveram até uma certa dificuldade de entender, mas provavelmente o que ocasionou essa mortalidade tão alta foi alguma mutação no fitoplasma ou alguma contaminação no material genético no momento da formação do híbrido. Outro controle também utilizado é a destruição das plantas infectadas, só que esse também é difícil de estar realizando, porque o ideal seria que ele fosse feito de maneira constante, várias análises e que pudessem ser identificadas as plantas doentes antes mesmo delas apresentarem sintomas. E aí
já eliminá-las antes mesmo de contagiar outras plantas. Só que isso acaba demandando muito tempo e dinheiro, né, do produtor. Então, também não é um método 100% viável. Então, para concluir essa questão dos métodos de controle, primeiro a gente precisa, né, aceitar que é muito difícil fazer o controle dessa doença, mas que talvez seria possível se combinasse todos esses métodos, né? Fizesse um manejo integrado, incluindo as variedades resistentes, a erradicação das plantas infectadas, fizesse também o uso de inseticidas para controlar, né, o vetor e, eventualmente, o tratamento mais caro, que é o tratamento com antibióticos. Aí tem uma grande chance, né, fazendo tudo isso, tem a grande chance de bloquear o progresso da doença. Aqui nessa imagem representa exatamente o que aconteceu com os híbridos Maipan. Quanto aos métodos de produção do material propagativo, como a gente já viu, os fitoplasmas não são transmitidos por semente e na literatura é preferível que o germoplasma do coqueiro seja transportado por meio de tubo de cultivo de embrião ou pelo pólen. E essa metodologia ela é muito recomendada porque ela evita que no momento do condicionamento e no transporte outras pragas ou outros patógenos possam vir junto nos sacos, nos containers ou qualquer outro material que pode ser utilizado nesse transporte de material propagativo. Agora falando aqui de uma parte muito importante desse trabalho, que é sobre a probabilidade de introdução e dispersão dessa doença no Brasil. Primeiramente, o Brasil ele possui várias ligações diretas e indiretas com regiões e países em que ocorrem vários tipos dessa doença. Existe até mesmo voos regulares que conectam o Brasil e a Flórida diariamente. Justo na Flórida que é uma região onde o vetor do amarelecimento letal é encontrado com bastante abundância. Então, a gente não pode subestimar a introdução do vetor proveniente dessas regiões no Brasil, porque tem essas ligações, essas transações diariamente. E como já foi falado, o homem ele é o principal transportador da doença. O homem, que eu digo, né, o ser humano, ele é o principal transportador dessa doença. Tudo bem que nos aeroportos é mais difícil de ocorrer esse transporte, né, indevido de material infectado, mas existem outros meios de transporte de mercadoria e um deles, né, o mais comum e ainda muito utilizado, principalmente na região amazônica, é o transporte por meio de barcos, né, que pode também estar trazendo material infectado e pode ser uma das fontes de introdução dessa doença no Brasil. Agora falando um pouco sobre as potenciais consequências econômicas que essa doença pode causar no Brasil se ela for introduzida. Para começar, o Brasil tem várias palmeiras que são fonte de alimento para os seres humanos e para os animais e também são usadas na produção de óleo, de fibra de coco, de água de coco e muitas outras coisas. No bioma Amazônia, por exemplo, são abrigados aproximadamente 50% dos gêneros e 30% das palmeiras neotropicais. E muitas espécies dessas palmeiras são de alta importância socioeconômica para as comunidades. Por exemplo, o coqueiro ele é a quarta árvore frutífera perene mais plantada no Brasil, em torno de 257 mil hectares. E ainda ressaltando a importância do coqueiro, o Brasil ele é o quinto maior produtor de coco seco e ele se encontra em primeiro lugar como produtor de água de coco e apresenta um grande crescimento no consumo e na demanda por esse produto. Então, assim, a água de coco ela é uma das mais importantes histórias de sucesso na cadeia alimentar do Brasil. Como a gente já viu, o amarelecimento letal, como o próprio nome diz, ele é letal em 100% dos casos e é uma doença que se propaga de forma muito rápida e destrói
as plantações muito rápido também. Então, se essa doença chega no Brasil, o primeiro dano potencial que ela poderia causar seria o desaparecimento das indústrias de coco no país. E para os pequenos agricultores, as consequências seriam ainda mais devastadoras. E é por isso que ela é considerada pelo mapa como uma praga quarentenária ausente no Brasil de alta prioridade. E quando a gente pensa também nos riscos que ela pode trazer aos indígenas, a gente tem que se lembrar novamente dos diversos usos das palmeiras, né, que são principalmente iniciados ali por essas comunidades, assim como o açaí, buriti, pupunha e babaçu, que tem uma grande importância para os povos indígenas e que a demanda por esses alimentos tem crescido cada vez mais. Então, ou seja, se o amarelecimento letal for introduzido no Brasil, seria mais do que desastroso, né, para a economia do país, mas principalmente para os povos indígenas da Amazônia, que vivem dessas palmeiras que foram citadas aqui. O que a gente pode concluir com esse trabalho é que é de grande importância entender a atual situação das pragas quarentenárias. Os fitoplasmas associados ao amarelecimento letal ainda não chegaram ao Brasil e métodos de controle podem ser mais desenvolvidos para uma possível aparição e disseminação no país. Desse modo, torna-se imprescindível para o profissional acompanhar e estudar sobre essas mudanças e os seus hospedeiros. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigado pela atenção.